Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na página do 180 Graus. É quase hora do almoço, mas antes eu te convido para fazer uma pausa aqui para nossa conversa. E hoje eu recebo aqui no estúdio do Portal o advogado Dr. Wilson Gondim. Tudo bem, advogado? Tudo bom, Pauliana? Dr. Wilson, ele é candidato em uma das chapas que concorre nas eleições da OAB, conselheiro seccional, mas hoje ele vem falar aqui para a gente sobre uma das propostas que ele quer levar nesta campanha, que quer implementar na OAB, caso a chapa seja vitoriosa, que é a criação de uma comissão específica para a defesa da liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Doutor Wilson, queria que você falasse para a gente como foi que surgiu essa ideia, o que é que lhe motiva a lutar por essa bandeira? Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui do Portal 180 Graus de dar este espaço para que eu possa falar sobre a criação desta comissão, que vocês vão ver durante a entrevista, que é um tema palpitante para mim e que me motiva muito. Bem, eu sempre fui um apaixonado pela liberdade de imprensa e expressão na minha advocacia. Eu sempre defendi isso e, estudando o caso, eu vi o Repórteres Sem Fronteiras, que é uma ONG mundialmente conhecida e que trata do tema. E no Repórteres Sem Fronteiras ele faz um ranking da liberdade de imprensa e de expressão, Apoliana, em 180 países do mundo. E eu constatei, de forma clara e empírica, que os países onde há o maior desenvolvimento social e econômico são os países que defendem de forma aberta a liberdade de imprensa e expressão. E não pelo contrário, os que não a defendem são países social e economicamente desprivilegiados. Então, vendo a posição do Brasil, 180 países, o Brasil está na posição número 102, quer dizer, ele está na metade para baixo. Por que o Brasil está assim? E o que é que nós, enquanto OAB, podemos fazer para tentar mudar isso? Porque eu acredito, sim, que onde há liberdade de imprensa e expressão livre, vai haver o desenvolvimento socioeconômico, diminuição da corrupção, que hoje é a maior bandeira que o povo brasileiro anseia. Qual o papel que essa comissão deseja desempenhar aqui, especificamente no estado do Piauí? Claro que a gente tem, você estava me falando que existe um propósito maior para esta comissão, mas quais seriam os primeiros passos para essa comissão ajudar não só o jornalismo, mas todo um arcabouço de sustentação para melhorar as garantias das pessoas que querem se manifestar, que querem falar na rede social, que querem expor suas opiniões? Bem, o que a gente pensa? Primeiro, dizer que foi uma bandeira do presidente Lucas Villa. Quando eu apresentei para ele o projeto, ele encampou de logo, ele é um defensor da liberdade de imprensa e expressão e vários membros da chapa. Está todo mundo ansioso para a gente poder executar isso. O que a gente quer fazer? Primeiro, a gente quer catalogar os casos onde a liberdade de imprensa e expressão no Piauí foram afetados. Por exemplo, pode ser uma medida judicial que determina a censura prévia. Para mim, é um ataque à liberdade de imprensa e expressão. Ela vai entrar, por que isso ocorreu, em que circunstâncias isso ocorreu e o que a gente pode fazer para que isso mude. Por exemplo, se um jornalista estiver cobrindo uma matéria e foi expulso de um órgão público, apenas por estar fazendo o seu trabalho, se um jornalista sofrer alguma ameaça à sua integridade física, simplesmente por estar cobrindo um caso. E isso são aspectos que a gente quer catalogar, discutir cada caso e pedir que os órgãos respeitem a liberdade de imprensa e expressão. Se essa comissão não tiver apoio popular, ela não vai conseguir atingir o fim. Então, a gente acredita que tem muita desinformação também, vamos dizer assim, entre as pessoas do que seria essa liberdade de imprensa e expressão. Mas a gente quer provar que, ela sendo absoluta, o Brasil vai se tornar, e o Piauí, um lugar melhor. Você preferia morar onde? Eu vou lhe dar aqui os 5 países onde há mais liberdade de imprensa e expressão. Suíça,
que ele se sente ameaçado, ele vem usando isso, ou o poder político, o econômico, o financeiro, para tentar tolher. Só quem perde é a sociedade. Então, nós vivemos num estado pequeno, cujas relações são permeadas pela política. Nós temos um grupo seleto de grandes empresários que influenciam nas decisões do Estado e, geralmente, há um corporativismo dessas classes contra a imprensa, né? O governo, através da mídia institucional, muito se utiliza do jornalismo, das empresas de comunicação, até por conta da sobrevivência desses veículos, né? E como justamente conciliar, porque nós temos um grupo de advogados que às vezes os interesses podem se confundir ali entre o poder público, clientes do poder privado, como driblar esses interesses? Pronto. O presidente Lucas Villa me garantiu que esta comissão ela será independente. Enquanto ela tiver no seu propósito, essa comissão ela não vai tomar partido. Nós não vamos defender pautas. Nós vamos defender o direito de se dizer. Então, eu posso até não concordar com aquela frase que é atribuída a Voltaire, mas não é de Voltaire. Posso até não concordar com nada do que dizes, mas lutarei até o fim para que tenha o direito de dizer. É o lema dessa comissão. Então, eu posso até não concordar, posso acreditar que o jornalista ou aquela pessoa exagerou, errou, ou até omitiu ou mentiu em certos fatos. Ele vai responder civil e criminalmente pelo que ele fez. Mas ele nunca pode ser tolhido no direito de se expressar. É essa a comissão. Então, eu não vou entrar no mérito. Essa comissão ela nunca vai defender o mérito da pauta publicada. Ela vai defender o direito de se publicar. Não sei se me fiz entender. Sim. E também nós temos aqui no Piauí um grande número de blogueiros, radialistas. Nós temos comunicadores que não têm o suporte de um grande veículo de comunicação, mas que nas suas cidades eles exercem esse papel para a sociedade de informar. Essas pessoas esses comunicadores são geralmente os que mais sofrem nas suas cidades, como prefeitos, vereadores, pessoas da região que tentam, por ter uma grande influência ali, né, tolher justamente esse direito de expressão. E como atuar nessas regiões, nesses pequenos profissionais? Até soube que está sendo criada, ou se não já se criou, uma associação de blogueiros no Piauí. A gente quer fazer parceria com todas as instituições da sociedade civil organizada voltadas para o tema. A ideia eu acredito piamente que a gente tem condições de defender a liberdade de imprensa e expressão, principalmente dos menores desfavorecidos, porque assim como vou fazer aqui uma comparação com a Comissão de Prerrogativas da OAB, que é uma das comissões mais importantes. A Comissão de Prerrogativas ela atua muito mais em questões do interior, onde é mais fácil haver o abuso, do que na capital. Não que na capital não haja. Então, eu acredito que o blogueiro do interior, aquele pequeno jornalista do interior, esse sim, lá onde é mais fechado, ele vai precisar muito mais disso. Justamente a gente conseguindo tirar dos rincões do Piauí essa falta de liberdade de imprensa e expressão que a gente acredita que a gente vai melhorar o Piauí. Essa posição de número 102 do Brasil. Sem querer entrar no mérito da questão do sindicato dos jornalistas, mas nós temos uma categoria que, em termos de sindicalismo, aqui no Piauí, não é bem estruturado. Nós temos um sindicato que, dentre outras questões, não vamos entrar aqui, mas essa comissão não pode se confundir com o papel do sindicato do jornalismo? Não vai, porque o sindicato dos jornalistas ele tem uma questão mais corporativa. Ele vai defender o interesse do jornalista. E nós não vamos defender o interesse de nenhum jornalista. Nós vamos defender o interesse do jornalismo. Vai ser a liberdade de imprensa e expressão. As questões de direitos individuais dos jornalistas será defendido pelo seu sindicato, sua categoria. A gente quer o sindicato dos jornalistas do Piauí muito mais como um parceiro. A gente quer dar força ao sindicato dos jornalistas. A gente sabe que a OAB, como entidade de classe, ela é uma das entidades de classe mais representativas. Então vai ser com a força da OAB para ajudar o sindicato dos jornalistas na questão da pauta de liberdade de imprensa e expressão. Mas, voltando, não vai ser só liberdade de imprensa, também será liberdade de expressão. E aí entra toda a sociedade. Sim, que a gente estava justamente debatendo sobre redes sociais. Né? Lá não é uma terra sem lei, mas as pessoas utilizam como uma ferramenta de se manifestar, de fazer suas reivindicações. Inclusive, Apoliana, já fui criticado, mas Wilson, tu vais essa tua comissão, você vai defender as agressões na web. Entenda, o jornalista que fizer a matéria errada, as famosas fake news, ou a pessoa que se expressar de forma
é equivocada. Tem um caso nacionalmente, porque eu acompanho essa pauta, de uma blogueira renomada, com mais de 10 milhões de seguidores, que resolveu expor um taxista na rede social dela, dando nome, telefone, para que as pessoas o agredissem. E ela foi condenada em 25 mil. O que é que nós vamos defender? A gente vai defender o direito dela de publicar. Agora, se ela publica, não seguindo o que a legislação fala, ela vai responder. Agora, se ela fosse proibida de publicar, isso era o que nós iríamos combater. Uhum. E, justamente dentro dessa área de rede social, eu queria que o senhor falasse sobre a campanha da OAB. Sim. A gente tem tido alguns casos nas redes sociais, o WhatsApp, e a própria chapa da qual o senhor faz parte vem agora fazendo uma campanha de combate à fake news. A minha pergunta é, se a própria instituição estaria, de certa forma, deslegitimando também o jornalismo? Não seria um contrassenso? Não. Veja bem, a nossa chapa 1, ela defende a liberdade de imprensa e expressão, mas como a gente falou, a gente defende a boa imprensa. Ela não está proibindo ninguém, ela não está pedindo censura prévia, ela não está proibindo ninguém de falar. Ela só quer que as pessoas façam um julgamento do que é verdade e do que não é. Mas essa palavra se tornou muito comum nos últimos... Na campanha eleitoral especificamente, Perfeito. WhatsApp, disparo de notícias. Para a sociedade, cada vez mais, não é jornalista. Perfeito. Leva para a deslegitimação da categoria e do profissional. Não pode se confundir. Pronto. As questões que eu vi de fake news não foram de matérias jornalísticas. As fake news que eu vi foram de montagens em grupos de WhatsApp, atribuindo a um outro candidato satanismo. E isso é fake news. Isso é mentira. Atribuídas a pessoas que publicaram em redes sociais. Em nenhum momento a Chapa 1 determinou que seria, ou defendeu que seria fake news matérias jornalísticas. Eu desconheço esse tema. Mas aí também entra na liberdade Sim, de expressão em outros. Mas a liberdade, entenda, como eu falei, a gente vai defender o direito das pessoas de dizerem. Quer dizer, diz. Mas não quer, como eu disse, eu não defendo a pauta dela. Se ela pega e faz uma afirmação falsa, ou caluniosa, ou desidiosa, ela pode ser desmentida, sim, como fake news, pode inclusive ser processada e responder civil e criminalmente. Uma coisa não confunde com a outra. Mas ela tem o direito de dizer, tem que ser ampla, ela não pode ser proibida de dizer. Ela tem que expressar a opinião dela. Agora, dentro desse papel da responsabilidade do profissional e também da sociedade como um todo, é necessário esclarecer, né? Tem o outro lado Sim. do esclarecimento, porque claro que não se pode alegar desconhecimento da legislação, das regras, mas a comissão também vai atuar na conscientização, na educação? Prefeito, como eu lhe disse, se a gente não tiver apoio popular, a gente não vai conseguir fazer com que essa comissão atinja o seu objetivo. Então, com o apoio do nosso presidente Lucas Villa e a Chapa 1, ele já me garantiu que vai dar todo o apoio para que esta comissão promova, pelo menos uma vez por ano, um congresso, onde terá uma ampla divulgação. Traremos a sociedade civil organizada, magistratura, Ministério Público, advogados, jornalistas. E o que a gente quer? A gente quer discutir o que ocorreu naquele ano. Por exemplo, nós vamos catalogar todos os casos onde a comissão entendeu que houve sim um abuso à liberdade de imprensa e expressão. Nós vamos pegar, no final do ano, nós vamos fazer um desagravo e vamos discutir para que aquilo nunca se repita. A gente acredita que com isso vai conseguir fazer com que a sociedade entenda que aonde há liberdade de imprensa e expressão, Paulinho, a corrupção diminui, a segurança aumenta, tudo melhora. Vamos defender a liberdade de imprensa e expressão. OAB, Chapa 1, essa é um projeto da nossa chapa, Chapa 1, Lucas Villa. Se você defender a liberdade de imprensa e expressão, se você quiser um Piauí melhor, é Chapa 1. Vou fazer uma pergunta um pouco mais capciosa. Pode fazer. Até por conta a gente está na iminência, vai começar um novo governo, né? Sim. Nós temos um presidente eleito, Jair Bolsonaro, que tem feito muitas críticas à imprensa responsável, imprensa irresponsável, que fazer essa dosagem. Ele é muito claro a dizer que as empresas que não agirem conforme o que é esperado, elas vão ser punidas na forma da questão da mídia corporativa, né? Do jornalismo, que é da imprensa oficial, o termo certo é esse, da imprensa oficial do governo. Aqui no Piauí, o senhor acha que
que isso vai ter algum efeito? Mesmo nós temos um Estado governado pelo PT, nós temos um Estado que é oposição ao atual presidente da República. Você acha que efeitos práticos, isso pode também afetar o Estado do Piauí? Pode essa mudança de postura no Estado do Piauí? E como é que o senhor vê justamente essa... É o presidente da República que está fazendo esse tipo de crítica. Sim. Tem se feito um repetido discurso de defesa da Constituição, dos direitos fundamentais. Muito se falou na campanha. Bem, primeiro, eu particularmente aqui estou exercendo a minha liberdade de expressão, tá? Eu acredito muito em mudanças que venham para melhorar com o novo governo que está no presidente eleito. Contudo, fico muito triste. Acredito que ele meio que fala demais e depois vem a assessoria. Tá aí. Se ele implementar, eu lhe garanto, essa comissão será uma das primeiras que será contra isso. E em segundo, no Piauí. Bem, como é que a gente vai fazer? Você pontuou que no Piauí os veículos de comunicação dependem muito da verba de governo. E óbvio que os governantes tentam se valer disso para evitar críticas. Eu sei que isso é um sonho, mas é sonhando que a gente consegue atingir objetivos. De ter uma divisão de verba para a imprensa de forma mais objetiva e não subjetiva. O próprio presidente Bolsonaro, eu achei que ele falou muito bem, quando ele, se eu posso errar os dados, mas ele tem uma entrevista dele, uma gravação de WhatsApp, onde ele disse que a Globo representa 40% da comunicação nacional, da abrangência, e ganha 60% das verbas, e que ela passaria a ganhar o tanto que ela representa. Eu achei interessante o que ele está falando, porque ele bota um critério objetivo. Isso quer dizer, a Globo, se ela ganha 40, porque ela representa 40, também a Globo também não tem que ficar só falando bem dele. Ela já está ganhando pelo tamanho que ela tem. Isso é uma carta de alforria para o veículo de comunicação. Ao passo que não concordei quando ele disse que Folha de São Paulo não ganharia mais verba pública porque o criticou. Entendeu? Ele teria que aplicar a mesma regra dele, depois diminuir se ela ganhar mais do que a abrangência dela. Então, no Piauí, eu sonharia com isso, com a divisão equitativa, por audiência. Eu sei que também isso é difícil, porque um diz que tem mais acesso do que o outro, mas se for uma coisa que se tenta ser objetivo, eu acho que os jornalistas terão mais liberdade para aquilo. Não pode um veículo de comunicação ter uma grande abrangência, não receber nada, simplesmente porque uma hora ou outra fez uma crítica a um secretário. Aí isso aí é um atentado à liberdade de imprensa e expressão. Porque eu entendo que o governo ele tem sim que pagar as mídias, porque ele tem que divulgar, construir um hospital, vai construir delegacias, programas de saúde pública. Vacinação, isso. É um erro dizer que o governo estadual e federal não tenha que pagar o espaço da mídia. Ele tem. Ele não pode usar isso para evitar que o jornalista tenha liberdade investigativa para publicar. Já encaminhando aqui um pouco para o final da nossa entrevista, a pergunta que eu tenho para fazer, que me fugiu a memória neste momento, me fugiu a memória, só foi no outro assunto aí, mas sobre fake news, voltando. Então eu consegui recapitular aqui, pessoal. Muita informação na internet. Cada um está produzindo seu conteúdo. Sim. A coisa... Na eleição, pelo menos, pareceu ter ficado fora do controle. Não é? Você acha que o Brasil pode estar se encaminhando para um cenário de regulação da mídia mesmo? Isso é terrível. Se isso ocorrer da menor forma possível, nós vamos caminhar para um retrocesso sem tamanho. Outro dado que eu te dou. Só existe regulação da mídia em estados totalitários e que estão em extrema pobreza. Alguma coisa tem a ver. A única exceção é a China, que ela tem desenvolvimento econômico em larga escala e lá tem controle da mídia. É a única exceção. Como também tem exceção. Aliás, toda regra, eu acredito que tem exceção. Como também tem um país que não é tão desenvolvido, mas que se destaca por liberdade de imprensa e expressão, que é a Jamaica. Mas, em linhas gerais, é isso, Poliana. Coloque na sociedade liberdade de imprensa e expressão e só a sociedade vai ganhar com isso. É o meu recado.
E aí, como eu lhe disse, voto a gente tem que pedir. Eu lhe permitir aqui 1 minuto para você fazer suas considerações finais. Acho Pronto. que a gente está numa campanha. Já estou nas considerações? Pode ser. Tá. Pauliana, para agradecer a você, é uma jornalista que eu tenho uma admiração muito grande, aos 180 graus, acho que muitas pessoas sabem, até desta ligação que eu tenho com 180 graus, pedir o apoio não só dos 180 graus e dos advogados e da sociedade, mas de todos. Veículos de comunicação, abracem essa causa. E isso será possível com OAB aberta, Chapa 1, Lucas Villa, presidente. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço por ter vindo conversar aqui com a gente. E lembrando que essa entrevista vai ficar disponível aqui na página do 180 graus para que você possa rever e compartilhar. Na aba de vídeos aqui da página, você também pode rever as entrevistas que eu fiz com os candidatos à presidência da OAB. Dr. Lucas Villa, Dr. Carlos Henrique, Celso Barros, doutora Georgia Nunes, todas as entrevistas disponíveis. O conteúdo também vai virar matéria para o portal, você vai poder acessar no blog 180graus.com/Poliana Oliveira. Até mais!